Oi, meu nome é Sabrina VT e nós estamos no nosso dia 61 da jornada Leia Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje, antes de a gente começar, eu gostaria de ratificar porque eu acabei cometendo o erro e esquecendo de ler um capítulo. A gente acabou pulando o capítulo 24 de Deuteronômio. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 24 e depois o 28 e 29 conforme a sequência. O plano acabou bugando e aparecendo 24 só lá na frente, então eu acabei não percebendo isso e acabei pulando a leitura deste capítulo. Mas não tem problema, isso acontece, o importante é que a gente está lendo a Bíblia, a gente está constante e hoje então vamos ler esse capítulo que faltou e dar sequência aos nossos capítulos. Muito bem? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que sempre diz que vai começar a ler Bíblia e não começa. Manda essa playlist para ela, fala que ela pode começar hoje ainda. Enfim, sem mais delongas, vamos ler então o capítulo que a gente acabou pulando, que é o capítulo de número 24, que diz: Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio, entregar a mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o tratar como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Isso daqui lembra vocês alguma história que vai mais pra frente? Vamos ler de novo o versículo 7. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um dos seus irmãos, dos filhos de Israel, o tratar como escravo ou vendê-lo, ou vende, esse ladrão deve morrer. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Comenta aqui se você lembrou de alguma história mais pra frente da Bíblia que tenha alguma coisa parecida, né? Então, em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor para que durma no seu manto e abençoe você. Isso será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um de seus compatriotas ou um dos estrangeiros que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada um será morto pelo seu próprio pecado.
que frisa bastante umas questões de maldições hereditárias. Quando não pervertam o dinheiro do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espiga, não voltem para buscá-lo. Deixe que fiquem para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem... eu pulei Eu tô de pula-pula, né? Tô achando que eu sou um canguru, certo? Pulei uma linha. Vamos ler o 19 de novo com calma. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espiga, não volte para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso lhes ordeno que façam assim. Muito bem. Agora voltamos para ler o capítulo 28 e o 29, que é bem grande, aliás. Mas vamos lá. Capítulo 28 vai dizer assim: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão os seus, alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês nas cidades e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto de seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto de seus animais, e bendita será as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, e bendito será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colherem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto de seu ventre, no fruto de seus animais, no fruto de seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir, não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir.
Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto de seu ventre, o fruto de sua terra, e malditas serão as crias de suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça com tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma na terra em que vão entrar e na qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas. E isso os perseguirá, até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra o Senhor lhes dá pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa as trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante de seus olhos e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto de sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram, e vocês serão oprimidos e quebrados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com seus próprios olhos. O Senhor os castigará com úlcera maligna nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conhecerá nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbios e de escárnio entre todos os povos, para onde o Senhor nos levar. Vocês lançarão muitas sementes ao campo, mas colherão pouco.
porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho nem comerão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. Todas essas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e o alcançarão até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor seu Deus, para guardar os mandamentos e os estatutos que ele lhes ordenou. Será no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não servirão o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão aos inimigos que o Senhor envia contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e as fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades e toda a terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto de seu ventre, isso é, a carne de seus filhos e as suas filhas, que o Senhor seu Deus lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dá a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto em que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada no meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho e para com sua filha. Será mesquinho, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo. Na angústia e no aperto com os inimigos apertarão vocês nas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas neste livro, para tomarem entre nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e
e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre você enfermidades e pragas que não está escrito no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês, que eram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês são desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. O Senhor se espalha entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conhecem. Nem ainda entre essas nações vocês terão descanso. Nem planta dos pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor da noite e do dia, e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão: ah, quem dera fosse noite. E à noitinha vocês dirão: ah, quem dera fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios pelo caminho em que eu lhes disse. Então vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Enfim, né? Deus avisou, disse o que ia acontecer se não obedecesse. Avisado tá. E que baita aviso. É muito engraçado que tu vai lendo, tu vai percebendo coisas que lá na frente vai acontecer, né? Tipo essas guerras, esses transtornos, né? De não ter o que comer, de acabar, né, atrelando para se alimentar de umas fontes alternativas, por assim dizer, como a gente leu. Então isso tudo realmente vai acontecer, mas isso tudo o Senhor já tinha avisado que aconteceria por conta da desobediência, né, de não ter escutado a voz do Senhor. Então, um baita de um aviso. Pena que não foi suficiente. Agora vamos ler nosso último capítulo 29, que vai dizer: são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo o Israel, então lhes disse: vocês virão com os seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito, com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e neste tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubesse que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Asbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Reubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança,
para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rancho até a lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento de hoje. O Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre eles. Que entre vocês não havia homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que ouvir as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderá sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome deste homem da face da terra. O Senhor separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, gravação vindoura dos filhos que vierem depois de vocês, e os estrangeiros que vieram de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças que o Senhor seu Deus terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá nem crescerá nela erva alguma, assim como foi destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Ainda não sei dizer essa palavra. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com toda a terra? Qual foi a causa do furor, não sei, de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, seu Deus, Deus dos seus pais, fez com ele quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram aos outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencerão ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e aos nossos filhos,
para sempre, para que o cumpramos toda a palavra desta lei. Amém. E aqui então o Senhor vai deixar bem explicado, né, o que aconteceria com o povo de Israel se eles obedecessem, se eles não obedecessem aos mandamentos do Senhor e aquilo que o Senhor havia dito e que estava comunicando ao povo, né? Então, grandes advertências aqui que o Senhor dá ao seu povo. Mesmo o Senhor tendo avisado, a gente vai ver que a história vai acontecer muita coisa na história, né? Mas tudo bem. E é isso, essa foi a leitura de hoje. Comenta aqui o que você achou mais interessante. É isso. Um beijo da Sá e até amanhã!